Já imaginou encarar o desconhecido em meio à solidão da estrada? No silêncio das madrugadas, onde apenas os faróis rompem a escuridão, histórias sombrias e inexplicáveis ganham vida. Muitos caminhoneiros carregam segredos assustadores de encontros que desafiam a lógica e o bom senso. Prepare-se para ouvir relatos que vão arrepiar sua espinha, desde estradas que sussurram seus mistérios, até cidades que parecem amaldiçoadas e cargas que carregam mais do que o olho pode ver. Histórias reais ou lendas urbanas, só ouvindo até o fim para decidir. A Estrada dos Sussurros. Carlos, um caminhoneiro experiente, já percorreu muitas estradas do Brasil, mas nenhuma se comparava à BR-116 naquela noite. A escuridão era densa, engolindo a estrada sinuosa e lançando sombras distorcidas nas árvores retorcidas que margeavam o asfalto. O silêncio era tão profundo que até o ronco do motor parecia abafado, como se a própria estrada quisesse silenciá-lo. Diziam que aquele trecho era proibido para quem viajava sozinho à noite, mas Carlos nunca acreditou nessas histórias de assombração. No entanto, algo estava diferente. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, e no retrovisor ele jurava ter visto uma sombra se movendo rápido demais para ser um animal. O frio na espinha aumentava, e com ele, a sensação de que não estava sozinho. O rádio falhava, emitindo chiados e sussurros indecifráveis. Ele passou a mão no rosto, tentando afastar o cansaço, mas o sentimento de ser observado persistia. Cada quilômetro percorrido parecia mais longo, e a solidão da estrada pesava como uma maldição invisível sobre seus ombros. A neblina começou a se adensar, tornando quase impossível enxergar além dos faróis. Foi então que ele ouviu, pela primeira vez, um sussurro vindo do banco de trás. Carlos, a voz era fraca, arrastada, como se alguém estivesse ali, bem próximo. O caminhoneiro engoliu em seco e olhou pelo espelho, mas tudo o que viu foi a escuridão impenetrável da cabine. Tentando manter a calma, ligou o rádio novamente, buscando alguma estação, mas apenas um murmúrio estranho enchia o espaço. Algo entre uma risada e um lamento. O ar parecia ficar mais pesado, e o cheiro de queimado invadiu o caminhão. O motor começou a falhar, e as luzes do painel piscaram, lançando sombras grotescas pelo interior. Carlos pisou fundo no acelerador, tentando sair daquele trecho amaldiçoado o mais rápido possível, mas a estrada parecia se estender infinitamente, como se o estivesse aprisionando em um loop sombrio. A cada curva, uma figura se desenhava à beira da estrada, imóvel, observando. Ele tentou ignorar, focando na estrada, mas em uma curva mais fechada, os faróis iluminaram algo que fez seu sangue gelar. Uma mulher estava parada no acostamento, vestida com roupas antigas, os olhos fundos e vazios fixos nele. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, e um impacto seco fez o caminhão balançar, como se tivesse atropelado algo. O pânico tomou conta de Carlos, que parou bruscamente e saltou do veículo, mas não havia nada na estrada. O vento gelado sussurrava seu nome, e ao olhar para trás, viu a silhueta da mulher refletida na janela da cabine. A estrada parecia viva, um ser faminto esperando para devorá-lo. Tremendo, ele voltou para o caminhão e acelerou como nunca, sem olhar para trás. Mas ele sabia, algo estava com ele agora, algo que não pertencia a este mundo. Carlos só queria encontrar o próximo posto de gasolina, mas por mais que dirigisse, ele nunca aparecia. Apenas a estrada, a escuridão e os sussurros que não cessavam. Carlos continuava acelerando, mas a sensação de que a estrada se estendia além do que deveria não o abandonava. A paisagem ao redor parecia repetitiva, como se estivesse preso em um pesadelo interminável. A cada quilômetro, os sussurros ficavam mais altos, mais próximos, preenchendo a cabine com uma presença sufocante. Ele tentava ignorá-los, focando apenas nos faróis, cortando a névoa espessa, mas seus olhos não paravam de buscar, involuntariamente, a figura da mulher na escuridão. A cada curva, seu coração disparava, esperando vê-la novamente. O medo era algo físico agora, uma pressão no peito que o impedia de respirar direito. O rádio ligava e desligava sozinho, e a voz rouca da mulher parecia se misturar ao som estático, repetindo seu nome como se tentasse puxá-lo para dentro daquela estrada amaldiçoada. Não estou sozinho. Ele murmurou, tentando se convencer de que era apenas cansaço.
mas algo dentro dele sabia que a estrada escondia segredos que nunca deveriam ser descobertos. Foi então que ele viu as luzes de um poço de gasolina à distância, brilhando como uma miragem salvadora. Com uma esperança renovada, Carlos acelerou, ignorando o suor frio que escorria por sua nuca. O local parecia vazio, abandonado, como se ninguém tivesse passado por ali em anos. Ele estacionou rapidamente, saindo do caminhão com as pernas trêmulas. O vento gelado sussurrava entre os galhos secos das árvores ao redor, e um letreiro enferrujado balançava no alto, rangendo como se protestasse contra sua presença. Carlos olhou ao redor, sentindo a estranha sensação de que estava sendo observado. Com passos hesitantes entrou na loja de conveniência, mas encontrou apenas prateleiras empoeiradas e um rádio antigo tocando uma melodia distorcida. "Boa noite?" ele chamou, mas sua voz ecoou no vazio. O silêncio da loja era tão pesado quanto o da estrada. Foi então que ele percebeu que a mulher estava ali, refletida no vidro do refrigerador, observando-o com um sorriso sombrio. Ele girou nos calcanhares, mas não havia ninguém ali. Apenas o vazio da loja e o som distante do vento lá fora. Tremendo, Carlos voltou correndo para o caminhão, trancando as portas com mãos trêmulas. O motor rugiu, mas os faróis iluminaram algo que ele desejou nunca ter visto. A mulher estava parada bem na frente do veículo, com os olhos mortos fixos nele. Seus lábios se moveram lentamente, e embora ele não pudesse ouvi-la, soube exatamente o que ela disse. "Você nunca sairá daqui." Em desespero, ele engatou a marcha e avançou com tudo, atravessando a figura, mas quando olhou pelo espelho, ela estava sentada no banco de trás. A estrada agora parecia viva e Carlos sentia que, de alguma forma, ele estava sendo levado para um destino que não escolheu. O caminhão avançava, mas para onde? E o mais importante, havia alguma saída? Carlos dirigia com o coração martelando no peito, as mãos suadas agarradas ao volante como se sua vida dependesse disso. O caminhão avançava pela estrada interminável, e o reflexo da mulher no espelho retrovisor permanecia imóvel, encarando-o com olhos vazios e frios. Ele tentou evitar olhar, mas era como se uma força invisível o obrigasse a encará-la. "Por que eu?" Ele sussurrou para si mesmo, tentando manter a razão, mas não havia resposta. A estrada parecia mais estreita, sufocante, e a neblina densa engolia tudo ao redor, deixando apenas a certeza de que estava preso em algo muito além do compreensível. O medo se transformava em desespero, e Carlos começou a rezar, murmurando palavras entrecortadas, esperando que aquilo tivesse fim. O rádio voltou a chiar, e em meio à estática, ele ouviu a voz da mulher sussurrando: "Você já esteve aqui antes e voltará." O caminhoneiro sentiu um calafrio na espinha, como se tivesse acabado de ser condenado a algo eterno e proibido. Em um impulso de desespero, ele pisou fundo no acelerador, fazendo o motor rugir enquanto os faróis cortavam a escuridão impenetrável. A cada quilômetro, Carlos via vultos se formando ao longo da estrada, figuras sem rosto paradas, observando sua passagem silenciosa. Ele sentia que não deveria olhar para elas, mas sua curiosidade era mais forte. Por um breve instante, desviou o olhar do caminho e viu algo que jamais esqueceria. Todas as figuras eram cópias dele mesmo, paradas, imóveis, com expressões de medo congeladas no tempo. Um grito escapou de sua garganta e ele puxou o volante para o lado, quase saindo da pista. O caminhão derrapou violentamente, mas ele conseguiu controlar. O suor escorria pelo seu rosto, e sua mente martelava a mesma pergunta: quantas vezes ele já havia passado por isso? A estrada era uma maldição, um ciclo eterno de terror e desespero, e ele era apenas mais uma alma presa ali. O ponteiro do combustível se aproximava do vermelho, e Carlos sabia que não tinha muito tempo. Precisava encontrar uma saída, qualquer saída. Então, algo estranho aconteceu. No horizonte, ele viu uma bifurcação que nunca havia percebido antes. Sem pensar duas vezes, virou à direita, esperando que fosse a rota de fuga. Aos poucos, a neblina se dissipou e as sombras que o perseguiam desapareceram no retrovisor. O caminhoneiro suspirou aliviado, acreditando que tinha escapado. Mas, ao olhar para o painel, percebeu algo que fez seu sangue gelar. O relógio marcava exatamente a mesma hora,
de quando havia iniciado sua viagem. E então, no banco de trás, um sussurro ecoou mais uma vez. Bem-vindo de volta, Carlos. O grito preso em sua garganta finalmente se soltou enquanto ele percebia que a estrada nunca o deixaria partir. O caminhoneiro e a cidade fantasma. João era um caminhoneiro solitário, acostumado às estradas vazias e às longas noites sem companhia, mas nada o preparou para o que encontrou naquela viagem. A neblina densa envolvia tudo ao redor, transformando a paisagem em um cenário fantasmagórico de formas indistintas. A estrada serpenteava entre montanhas silenciosas, e o GPS começou a falhar, sugerindo rotas inexistentes. Foi então que ele avistou as primeiras ruínas à beira da estrada, prédios antigos, cobertos de musgo e poeira, como se o tempo houvesse esquecido aquele lugar. Sem perceber, João reduziu a velocidade, sentindo uma estranha curiosidade tomar conta dele. As luzes do caminhão tremularam, e um eco distante pareceu chamá-lo, sussurrando promessas indecifráveis. Ele não sabia explicar, mas algo o atraía para aquela cidade esquecida, como se um segredo oculto o aguardasse nas sombras. Assim que cruzou o arco enferrujado que marcava a entrada da cidade, um arrepio percorreu sua espinha. As ruas estavam desertas, as casas em ruínas pareciam vigiar sua passagem, e uma sensação de assombração pairava no ar. Os postes de luz piscavam de forma errática, lançando sombras grotescas nas paredes desgastadas pelos anos. João parou o caminhão no que parecia ser uma antiga praça, seus olhos percorrendo a névoa espessa que cobria o chão. Ele saiu da cabine hesitante, sentindo o peso da solidão como nunca antes. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som distante de passos ecoando, mas ele sabia que estava sozinho. Ou não. Seus olhos captaram uma figura no final da rua, uma silhueta imóvel que desapareceu assim que ele piscou. O ar estava impregnado de um cheiro estranho, uma mistura de terra úmida e algo podre. E João começou a se perguntar se havia cometido um erro ao parar ali. Quando tentou voltar para o caminhão, percebeu que algo estava errado. As ruas pareciam diferentes, como se tivessem se transformado enquanto ele não olhava. Cada esquina parecia levar, nu ao mesmo lugar, e a sensação de estar preso em uma ilusão perturbadora o fez suar frio. O rádio do caminhão, que antes estava mudo, começou a emitir ruídos estranhos, vozes sussurradas que falavam palavras desconexas, trazendo à tona um medo primitivo que João não conseguia explicar. Os ecos de seus próprios passos pareciam segui-lo, como se algo invisível estivesse à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. Então, de repente, uma risada infantil rompeu o silêncio, ressoando por entre as ruínas. João se virou rapidamente, mas tudo o que viu foi a névoa densa, dançando entre os prédios decadentes. Que era aquela cidade? E mais importante, conseguiria ele sair dali? João tentava manter a calma enquanto explorava a cidade envolta pela névoa, mas cada passo parecia levar, no mais fundo, em um labirinto de ruínas e sombras. As fachadas das casas, com janelas escuras e vazias, pareciam observá-lo, e as portas entreabertas rangiam suavemente com o vento frio que assobiava entre os becos estreitos. Ele tentou usar o celular, mas a tela mostrava apenas estática. Sem alternativa, voltou ao caminhão, porém, ao alcançá-lo, encontrou as portas abertas e a cabine vazia. Suas mãos tremiam ao perceber que as chaves, que ele tinha certeza de ter deixado na ignição, não estavam mais lá. O coração martelava em seu peito quando avistou, no espelho retrovisor, uma figura embaçada pela névoa alta, magra e imóvel. O pânico crescia dentro dele, mas quando se virou, não havia nada ali, apenas o silêncio esmagador e os ecos dos próprios passos. A cada momento, a cidade parecia se transformar ao seu redor. As ruas que ele jurava ter passado antes agora levavam a becos sem saída, e os prédios se erguiam como monumentos a um tempo esquecido. Ele tentou seguir as placas desgastadas, procurando uma saída, mas os nomes pareciam mudar quando ele desviava o olhar. Havia uma estranha ilusão em tudo aquilo, como se a própria cidade brincasse com sua mente. Ele começou a ouvir vozes sussurrando seu nome, ecoando nas vielas desertas. João, João. O
O som vinha de todas as direções e um arrepio percorreu sua espinha. De repente, sentiu um toque gélido em seu ombro e girou violentamente, encontrando apenas o vazio. A sensação de que estava sendo seguido era insuportável, e a névoa parecia se tornar mais espessa, como se tentasse envolvê-lo completamente. Algo ou alguém não queria que ele saísse dali. Desesperado, João correu para a praça onde havia estacionado, mas o caminhão já não estava mais lá. No lugar, apenas marcas de pneus levavam até o interior da cidade. Com a respiração ofegante, ele seguiu as trilhas, cada vez mais convencido de que estava mergulhado em um pesadelo sem fim. As ruínas pareciam sussurrar histórias antigas, segredos esquecidos que pesavam no ar. De repente, avistou uma figura encapuzada parada no meio da estrada. Seus olhos eram apenas sombras profundas e João sentiu sua garganta secar ao perceber que ela parecia flutuar. Ele deu um passo para trás e a figura apontou para uma construção maior, uma igreja em ruínas no topo de uma colina. Ele não sabia porquê, mas sentia que as respostas estavam lá. O problema era, ele estava pronto para descobrir a verdade. Com o coração disparado, João subiu a colina em direção à igreja em ruínas. A cada passo a névoa parecia se tornar mais densa, sussurrando segredos antigos em seus ouvidos. As portas do templo estavam entreabertas, rangendo suavemente com o vento frio que atravessava os vitrais quebrados. Ao entrar, sentiu um arrepio profundo. O lugar parecia congelado no tempo. Bancos apodrecidos, velas derretidas até a base e um altar coberto de poeira contavam histórias de um passado esquecido. No entanto, algo chamava sua atenção. O velho livro repousava aberto sobre o púlpito, suas páginas amareladas preenchidas com escritos estranhos e símbolos que ele não conseguia decifrar. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos e uma estranha vertigem tomou conta dele. A sensação de estar sendo observado se intensificava e João percebeu que as sombras nos cantos da igreja pareciam se mover. Ele se virou rapidamente, esperando ver alguém, mas tudo o que encontrou foi o silêncio sepulcral da igreja abandonada. O medo crescia dentro dele, misturado a uma estranha curiosidade que o impelia a continuar. Seus dedos tremiam ao virar as páginas do livro e, em meio aos escritos indecifráveis, encontrou um nome: João da Silva. O choque percorreu seu corpo como um raio. Como aquele nome poderia estar ali? As velas apagadas ao redor tremeluziram por um instante e então ouviu um som distante, o eco de passos pesados, vindo do corredor escuro ao lado do altar. Seu instinto gritava para correr, mas suas pernas estavam presas no lugar. A cada segundo, os passos ficavam mais altos, mais próximos. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Quando finalmente reuniu coragem para correr, sentiu uma mão fria agarrar seu ombro. João se virou com um grito preso na garganta, encarando um rosto que parecia ser o seu próprio. Sem pensar, ele se desvencilhou e correu porta fora, tropeçando pelos degraus da igreja. A névoa ao redor girava como se estivesse viva, sussurrando seus medos mais profundos. A cidade parecia ter acordado, com ecos de vozes antigas e risos sombrios preenchendo o ar. Quando finalmente alcançou a praça, viu seu caminhão, mas algo estava diferente. O veículo parecia velho, enferrujado, como se estivesse ali há décadas. Tremendo, ele subiu na cabine e girou a chave, esperando que o motor roncasse. Para sua surpresa, o caminhão ligou e ele acelerou sem olhar para trás. A estrada se abriu diante dele, a névoa finalmente se dissipando aos poucos. Mas uma última olhada no retrovisor revelou algo que ele nunca esqueceria. A cidade ainda estava lá, as ruínas imponentes e a figura encapuzada parada na entrada. No banco de trás, um sussurro final ecoou: "Você voltará, João, sempre volta." A carga macabra. Mateus era um jovem caminhoneiro que aceitava qualquer carga para garantir o sustento da família. Naquela noite, recebeu uma ligação inesperada com uma oferta tentadora. Transportar uma mercadoria misteriosa de um ponto remoto no interior de Minas Gerais até uma cidade a 300 quilômetros dali. A voz do outro lado da linha parecia apressada, quase desesperada, e insistiu que a entrega fosse feita sem paradas ou desvios. Mateus hesitou, mas o pagamento era bom demais para recusar. Quando chegou ao local combinado,
Uma fazenda abandonada à beira de uma estrada deserta encontrou a carga. A caixa era grande, pesada e estava coberta por um pano escuro, como se escondesse algo que não deveria ser visto. O contratante, um homem de aparência cansada, o encarou com olhos fundos e apenas murmurou: "Não abra, não pare, não olhe para trás." O aviso parecia exagerado, mas algo no tom de sua voz fez o coração de Mateus acelerar. Já na estrada, a noite parecia mais escura do que o normal, e a lua cheia iluminava o asfalto como um olho vigilante. Mateus tentou afastar os pensamentos ruins, ligando o rádio para preencher o silêncio, mas tudo o que encontrou foi estática. A sensação de estar sendo observado crescia a cada quilômetro percorrido, e um frio inexplicável tomou conta da cabine. Foi então que ele notou algo estranho no espelho retrovisor. Sombras que pareciam se mover por conta própria, acompanhando o caminhão, tentando se convencer de que era apenas cansaço. Ele desviou o olhar, mas a visão periférica insistia em mostrar formas disformes dançando na escuridão. "Isso é só a neblina", murmurou para si mesmo, tentando manter a calma. Mas a verdade era que aquela carga começava a pesar mais do que o caminhão poderia suportar, não fisicamente, mas em sua mente, como se carregasse um segredo sombrio. De repente, os faróis captaram algo na estrada, uma figura imóvel no meio do caminho. Mateus freou bruscamente, sentindo os pneus derraparem no asfalto úmido. Quando olhou novamente, não havia ninguém. O coração ainda martelava em seu peito quando decidiu seguir em frente, mas o motor começou a engasgar, como se o caminhão estivesse resistindo a continuar. Antes que pudesse reagir, um som seco ecoou da caçamba, como se algo estivesse se mexendo dentro da carga. Mateus parou, olhando para os lados em busca de alguma explicação, mas a estrada estava vazia. Ele desceu hesitante, a lanterna tremendo em sua mão, e caminhou até a traseira do caminhão. O aviso do contratante ecoava em sua mente: "Não abra." No entanto, o som se repetiu, mais alto, e sua curiosidade começou a vencer o medo. Ele segurou o trinco da caçamba com força, mas antes que pudesse abri-la, um grito cortante ecoou pela escuridão, vindo de algum lugar distante. Mateus congelou, sentindo o sangue gelar, e soube que algo muito errado estava prestes a acontecer. Mateus voltou para a cabine, trêmulo, sentindo o peso de 1000 olhos invisíveis sobre ele. O grito que ouvira parecia estar impregnado no ar, ecoando em sua mente como um aviso que não podia ignorar. Ele girou a chave na ignição, e o caminhão finalmente roncou de volta à vida. Mas algo estava diferente. O rádio, que antes emitia apenas estática, começou a transmitir um murmúrio baixo, como uma conversa distante. As palavras eram desconexas, mas ele captou fragmentos que o deixaram arrepiado. Fuga, sangue, não deveria. O nervosismo aumentava e ele tentou mudar a estação, mas o som persistia, agora acompanhado por uma risada infantil que parecia vir do próprio banco de trás. Mateus não ousou olhar para o retrovisor. A única coisa que sabia era que precisava sair dali o mais rápido possível. A estrada parecia se estender infinitamente, como se brincasse com sua percepção. Mateus acelerava, mas os mesmos trechos de árvores retorcidas e sombras grotescas pareciam se repetir. Começou a notar vultos nos cantos da estrada, figuras indistintas que desapareciam assim que ele tentava focar nelas. Foi então que viu algo que o fez quase perder o controle do volante. Manchas de sangue surgiram no asfalto, formando uma trilha que parecia guiá-lo. O caminhoneiro hesitou, mas não tinha outra rota. Continuou dirigindo, tentando ignorar as manchas cada vez mais intensas, até que algo chocante aconteceu. A caçamba tremeu violentamente, como se algo dentro estivesse tentando sair. Os olhos de Mateus se arregalaram e ele pisou no acelerador, ignorando o suor frio que escorria por sua testa. Era como se a carga carregasse uma presença viva, uma força que ameaçava se libertar. No ápice do terror, Mateus avistou uma bifurcação. Uma das estradas parecia limpa, iluminada pela luz da lua, enquanto a outra era engolida pela escuridão, com árvores mortas formando arcos sobre ela. O GPS, milagrosamente funcionando,
Por um breve instante, indicava o caminho sombrio como a rota correta. Mateus parou no cruzamento, lutando contra a própria razão. Enquanto decidia, ouviu um som metálico vindo da caçamba, seguido de um sussurro grave. Por aqui. O caminhoneiro engoliu em seco, sentindo uma pressão invisível empurrá-lo para a estrada escura. Quando finalmente cedeu e virou o volante, o rádio explodiu em um ruído ensurdecedor, e ele teve a sensação de que algo estava prestes a escapar de controle. O que ele estava realmente transportando? O mais importante, havia uma chance de ele sair vivo dessa viagem. Mateus avançou pela estrada engolida pelas sombras, com os faróis do caminhão mal conseguindo perfurar a escuridão densa. O silêncio absoluto era perturbador, quebrado apenas pelo som monótono do motor. Mas de repente, ele percebeu que o caminhão estava ficando mais pesado, como se algo invisível o puxasse para trás. A velocidade diminuiu e o medo tomou conta dele. Em meio à tensão, um estrondo veio da caçamba e a cabine inteira tremeu. Ele sentiu seu corpo congelar. Algo estava definitivamente lá, algo que não deveria existir. Com mãos trêmulas, ele encostou o caminhão e saiu, mesmo contra todos os instintos que imploravam para ele seguir em frente. Ao abrir a caçamba, Mateus foi tomado por um choque inexplicável. A carga, composta por grandes caixotes lacrados, parecia pulsar como se estivesse viva. Manchas escuras escorriam pelas laterais das caixas, exalando um odor metálico que lembrava sangue. Ele recuou, mas antes que pudesse processar o que via, um dos caixotes se abriu sozinho. De dentro, saiu uma figura deformada, envolta em sombras, seus olhos brilhando como carvões incandescentes. O caminhoneiro tropeçou para trás enquanto a criatura se erguia, sua forma desumana desafiando qualquer explicação lógica. "Você nos trouxe de volta", sussurrou a coisa, sua voz grave ecoando como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Mateus não sabia se era real ou fruto de sua imaginação, mas a criatura avançou lentamente enquanto as outras caixas começaram a vibrar. Desesperado, ele correu para o caminhão, arrancando com uma velocidade que nem sabia ser possível. Pelo retrovisor, viu as criaturas saírem da caçamba e desaparecerem na escuridão da floresta ao redor. O rádio voltou a emitir ruídos, agora entrecortados por gritos e risadas que faziam sua pele arrepiar. Mateus dirigiu sem parar até o amanhecer, quando finalmente avistou um posto de gasolina. Ao descer do caminhão, percebeu que sua carga desaparecera completamente. As portas da caçamba estavam trancadas, como se nunca tivessem sido abertas. Ele tentou explicar ao atendente o que havia acontecido, mas suas palavras foram recebidas com olhares confusos. Sem provas e com a mente exausta, Mateus voltou para a estrada, jurando nunca mais aceitar cargas desconhecidas. Porém, ao longe, na linha do horizonte, ele viu algo que o fez duvidar de sua sanidade, uma figura deformada, observando-o de perto. A voz no rádio sussurrou uma última vez: "Você não pode fugir de nós." Depois de ouvir esses relatos assustadores, é impossível não se perguntar: e se você estivesse no lugar deles? As estradas guardam mais do que curvas e paisagens. Elas escondem segredos, histórias de arrepiar e um mistério que só os mais corajosos ousam desvendar. Quantas dessas histórias serão verdadeiras? E quantas ainda estão esperando para ser contadas? Agora é com você. Será que teria coragem de seguir por essas estradas solitárias? Já passou por algo estranho enquanto viajava ou conhece alguém que já viveu algo assim? Conte nos comentários. Quem sabe sua história não aparece em um próximo vídeo. E não se esqueça, para continuar explorando os mistérios do desconhecido, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para descobrir que a verdade muitas vezes é mais assustadora do que qualquer ficção. Até a próxima.